Segunda Guerra Mundial, um conflito que ocorreu entre os anos de 1939 a 1945. Como já vimos em aulas anteriores, as primeiras décadas do século XX foram marcadas por um conflito de ordem mundial e por uma crise financeira que modificaram as relações políticas em toda a Europa. Para analisarmos os motivos que levaram ao surgimento da Segunda Guerra Mundial, temos de avaliar as consequências da primeira, que ocorreu no ano de 1914 e teve fim em 1918. Como já sabemos, a Primeira Guerra Mundial se iniciou após um período de paz que ficou conhecido como Belle Époque e acabou por envolver nações europeias que tinham grandes rivalidades, como, por exemplo, França e Alemanha. Ambas disputavam o território da Alsácia-Lorena e o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, pois os austro-húngaros queriam manter seu domínio sobre a região da Sérvia. Além disso, a crise econômica dos anos de 1920 e 1930, que foi piorada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, deixou as nações europeias em crise, complicando ainda mais as relações entre os países. Diante desse panorama político e econômico do século XX, podemos citar alguns motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Como já mencionei anteriormente, as rivalidades entre as nações, que continuaram após a Primeira Guerra Mundial, principalmente por essa guerra ter terminado mal resolvida. Essas rivalidades só aumentavam. Outro detalhe que eu creio que seja um dos mais importantes a se falar é o Tratado de Versalhes, que é aquele tratado que culpou a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial como se ela fosse a única culpada por todo o conflito. A Alemanha teve que pagar uma pesada indenização e restringir drasticamente seu exército para apenas 100 mil homens. Essas punições, como a proibição da organização de um exército, a impossibilidade de desenvolvimento de uma indústria bélica, mas, sobretudo, o alto valor das indenizações a serem pagas a países como França, Inglaterra e Estados Unidos, gerou grave crise financeira na pátria alemã. A crise econômica de 1929, que também ficou conhecida pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, atingiu várias nações no mundo. Houve uma diminuição da exportação e importação, visando o maior protecionismo econômico, o que prejudicava a produção industrial. Para os Estados Unidos, iniciar ou provocar uma nova guerra seria a solução ideal para sua indústria de armamentos, que também foi atingida pela crise. No cenário gerado pela crise de 1929, algumas nações buscaram fortalecer suas economias internas ou até mesmo o liberalismo econômico. Mas algumas nações europeias construíram regimes ditatoriais, autoritários e totalitários. Eram regimes de ultradireita que surgiram em países como Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Japão e até mesmo no Brasil, no Estado Novo de Getúlio Vargas. A Segunda Guerra Mundial foi caracterizada por perseguições étnicas, raciais, pela defesa do arianismo, que era o entendimento dos alemães de que seriam uma raça superior, e pela intervenção do Estado na economia das nações totalitárias, além do fato de Hitler desejar expandir ao máximo o território alemão. Entretanto, o principal objetivo era o crescimento econômico, tanto para o eixo formado por Itália, Alemanha e Japão, quanto para os aliados Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética,
Cada nação visava controlar o mercado financeiro à sua maneira. No ano de 1933, subiu ao poder um ultradireitista que fez do nazismo a política cotidiana dos alemães, Adolf Hitler. Como já foi dito, o nazismo era uma ideologia política que defendia a total intervenção do Estado na economia, na política e na sociedade. Além disso, os cidadãos perdiam suas liberdades individuais e coletivas, tendo de defender o regime de todas as formas, sem contestar a figura do seu líder, nesse caso, Adolf Hitler. Em outras palavras, era um regime político baseado no totalitarismo. Assim como a maioria das nações no mundo, a Alemanha atravessava a crise financeira dos anos de 1930. E essa situação de desemprego, recessão, inflação abriu a possibilidade para que surgissem vários governos autoritários e totalitários. E foi o que aconteceu na Alemanha. Mas, para conseguir o controle social, Hitler usou uma forte propaganda de nacionalismo que buscava despertar na sociedade o amor exagerado à pátria. Hitler controlou a imprensa e direcionou-a para fortalecer sua figura e sua importância à frente da Alemanha. Dessa forma, conseguiu o apoio de mais de 70% da população alemã, principalmente o apoio dos jovens, que correspondiam 50% da sociedade. De outro lado, o liberalismo econômico, característico das nações como Estados Unidos, Inglaterra e França, também estava em crise. Enquanto as nações que viviam em seus regimes totalitários e nazifascistas começaram a crescer e se consolidar, incomodando os liberais. Através de uma forte propaganda, Adolf Hitler atribuiu ao Tratado de Versalhes a responsabilidade pela crise econômica e o desemprego que na Alemanha chegou a 6 milhões no ano de 1932. Ainda afirmava que o pagamento realizado às nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial servia para os judeus construírem indústrias e comércio, um dos motivos que levaram Hitler a persegui-los. Essas ideias foram absorvidas pelo povo, que viu algumas medidas tomadas por Hitler como a solução para recuperar a economia alemã. Hitler interviu na economia, realizando diversas obras públicas, além de incentivar a construção de indústrias de armas. Isso diminuiu bastante o desemprego, o que fez com que grande parte do povo alemão desse total apoio às ações nazistas no mundo. A política externa de Hitler visava controlar regiões que tinham matérias-primas fundamentais para a indústria alemã, visto que essas matérias-primas não possuíam em seu território. Que matérias-primas eram essas? Era o petróleo, o carvão e o ferro. Desta forma, a Alemanha, a mandos de Hitler, invadiu regiões em busca dessas matérias-primas. De início, essa expansão do Estado alemão não foi combatida. A Europa liberal acreditava que a União Soviética de Stalin e seu comunismo eram o perigo real para o liberalismo econômico e para o mundo. Na verdade, acreditavam que a Alemanha não havia se recuperado das punições impostas pelo Tratado de Versalhes e, assim,
a Alemanha não representaria uma ameaça. E isso, sem dúvida, foi um grande engano vindo da Europa liberal em duvidar da Alemanha, pois a Alemanha estava se fortalecendo as suas indústrias e tendo acesso a matérias-primas fundamentais. Logo, seria o principal fator para o início da Segunda Guerra Mundial. No ano de 1936, ele transformou a Alemanha em uma das maiores potências militares do mundo. O projeto imperialista levou uma corrida armamentista, transformando o país em uma grande potência militar. Projeto fundamentado no nacionalismo, no arianismo e no anticomunismo. As políticas internas, baseado no intervencionismo das nações nazifascistas, garantiu que se iniciasse seu processo de expansão pelo mundo. O objetivo de Hitler era fortalecer suas economias, se apropriando de matérias-primas fundamentais para garantir as suas indústrias, principalmente a de armas. Essa expansão da Alemanha foi assistida principalmente pela França e Inglaterra, que não fizeram nada para conter o expansionismo alemão. Na verdade, além de querer evitar o conflito direto com os nazifascistas, elas viam no expansionismo ultradireitista uma forma de combater o crescimento do comunismo no mundo e a consolidação política da União Soviética. Nesse processo de expansão, dois fatores políticos foram decisivos para a consolidação da ideologia nazifascista. Entre eles, podemos destacar, primeiramente, a política do apaziguamento. Essa política consistiu na neutralidade e omissão das nações liberais europeias, representadas na instituição política da Liga das Nações. Em outras palavras, enquanto os nazistas não fossem uma ameaça em seu território ou suas possessões, países como França e Inglaterra não iria intervir nas ações da Alemanha, do Japão e da Itália. Outro pacto importante desse período foi o Pacto Anticomitê, que era direcionado contra a União Soviética. Esse pacto foi firmado entre Alemanha e Japão. Esse acordo foi montado em retaliaridade à política de Stalin. Os japoneses almejavam o controle de países da Ásia como a Coreia e a China, que estavam sob área de influência soviética. No ano de 1936, os italianos aderiram ao pacto, formando o Eixo, aliança que foi mantida durante a Segunda Guerra Mundial. Indo a política do pangermanismo, que objetivava unir sobre uma mesma nação todos os povos que tivessem origem germânica, e às vésperas do ano de 1938, Hitler começou a colocar em prática o seu projeto de construção, anexando territórios que, segundo ele, pertenciam à Alemanha por direito, adepto da concepção pangermanista. Hitler afirmava que era vital essa anexação. Segundo o ditador, a Alemanha só prosperaria se todos os germânicos estivessem unidos. O primeiro país a ser anexado foi a Áustria em março de 1938. Entretanto, para a surpresa de todos, não houve resistência às tropas alemãs. Como Hitler tinha necessidade estratégica de conquistar outros territórios fronteiriços, o próximo alvo foi a Tchecoslováquia. Segundo seu plano, partiu para a região dos Sudetos, afirmando
que a população era alemã. Por isso, deveria ser anexada à Alemanha. A reação internacional foi muito forte, principalmente da França e da Inglaterra. Mussolini intermediou a Conferência de Munique no ano de 1938, decidido que a Alemanha poderia ocupar a região dos Sudetos, reunindo seus interesses pela Tchecoslováquia. Percebendo o receio de uma guerra por parte da França e da Inglaterra, Hitler descumpriu os acordos assinados e ocupou militarmente a Tchecoslováquia. O mundo ficou atônito diante dessa situação, pois a Segunda Guerra Mundial estava prestes a acontecer. Nesse mesmo ano, Hitler e Stalin firmaram um acordo. Nesse acordo, Hitler deixa claro o seu interesse pela Polônia e oferece a parte oriental para Stalin, e, consequentemente, selando a paz entre os dois líderes. Esse acordo ficou conhecido como Pacto Germano-Soviético ou Pacto de Não Agressão. Na manhã do dia 23 de agosto de 1939, a Europa acordou estarrecida diante da façanha do ditador alemão. O caminho estava aberto para a guerra. É importante enfatizar que Hitler e Stalin sabiam que a paz obtida com esse tratado era apenas temporária. Porém, naquele momento era de interesse das duas nações. A Alemanha não teria outro conflito com quem se preocupar e poderia se dedicar ao ataque exclusivo à França e à Inglaterra. A União Soviética ganharia tempo para se preparar para o futuro ataque nazista. O início do conflito foi no dia 1º de setembro de 1939. A Alemanha cruza as fronteiras da Polônia, dando início a um dos maiores conflitos da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, que vitimou aproximadamente 50 a 70 milhões de pessoas. No dia 3 de setembro, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha, marcando oficialmente o conflito. Enquanto isso, as tropas japonesas conquistavam a China, partindo para a conquista da Oceania e da Ásia. A Alemanha utilizou algumas técnicas como ataques relâmpagos. Era um ataque simultâneo ao inimigo que ocorria tanto pela terra, quanto pelo ar, quanto pela água, ao mesmo tempo. O nível operacional dessa batalha consistia em utilizar forças móveis em ataques rápidos e de surpresa, com o intuito de evitar que as forças inimigas tivessem tempo de organizar a defesa. Como, por exemplo, podemos citar o ataque aos aviões poloneses que foram destruídos antes mesmo de decolar. O objetivo de Hitler era desmoralizar o inimigo e desorganizar as suas forças. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em duas fases. A primeira seria o avanço das forças dos eixos entre os anos de 1939 a 1941, e a segunda fase é o avanço das tropas dos países aliados. A França, no ano de 1940, não suportou o avanço das tropas nazistas e se rendeu. A Inglaterra passou a enfrentar a fúria de Hitler sozinha. Os aviões alemães despejavam milhares de bombas nos grandes centros urbanos ingleses. Como a Inglaterra não se rendeu, os alemães passaram a atacar a União Soviética no ano de 1941,
quebrando o pacto germano-soviético na operação conhecida como Barbarossa. Muitas batalhas foram vencidas pelos alemães, mas a resistência soviética foi muito grande. No dia 7 de dezembro, o Japão atacou a base norte-americana e os Estados Unidos acabaram entrando no conflito do lado dos aliados. A primeira derrota alemã foi em Stalingrado, na URSS, quebrando o mito da invencibilidade alemã. Perceba que o nome da cidade, Stalingrado, carrega o nome do chefe do governo soviético. Por isso, os soviéticos não poderiam se render. Essa batalha se tornou, naquele momento, vital para a URSS. Os nazistas, em solo soviético, cometeram o mesmo equívoco de Napoleão, pois tiveram que enfrentar o rigoroso inverno russo, deixando as tropas desguarnecidas. Esse erro estratégico foi fatal. Em 1942, as forças aliadas empreenderam vários ataques à área dominada pelos nazistas. Enquanto isso, o continente asiático, o Japão começou a sofrer uma série de derrotas impostas por tropas australianas e norte-americanas. Na África, tropas norte-americanas e inglesas retomaram territórios importantes para a comercialização do petróleo. Em maio de 1943, as tropas alemãs foram definitivamente derrotadas no continente africano, passando a concentrar todos os esforços no continente europeu. Em 1944, o Brasil entrou com suas tropas na Segunda Guerra Mundial. A participação brasileira no conflito foi proporcional à sua importância no cenário mundial. O país enviou mais de 25 mil soldados para o teatro de operações. Os contingentes brasileiros foram chamados de Força Expedicionária Brasileira e seus combatentes de pracinhas, que demonstraram muita coragem. Contrariando todas as expectativas, a participação brasileira foi considerada importante. Haja vista que nossa Força Armada conseguiu capturar, em território italiano, aproximadamente 15 mil soldados alemães. A Força Aérea Brasileira também se encarregou de auxiliar os pracinhas no conflito. Já no dia 6 de junho de 1944, as tropas aliadas desembarcaram na Normândia, França. Esse dia ficou conhecido como Dia D, iniciando a marcha em direção a Berlim, reconquistando França e outros países ocidentais. Ao mesmo tempo, pelo leste, os russos começaram a conquistar territórios que estavam sob domínio dos nazistas. E foi a partir desse momento que os relatos sobre os campos de concentração passaram a mostrar a verdadeira face do nazismo. Nos campos de concentração nazistas foram mortos aproximadamente 6 milhões de judeus. Era a política de extermínio das raças consideradas impuras, que passou a chamar de solução final, holocausto, para o caso dos judeus. Em 28 de abril de 1945, Mussolini foi capturado no norte da Itália e fuzilado por guerrilheiros antifascistas. Depois do suicídio de Hitler, em 30 de abril do mesmo ano, a Alemanha rendeu-se incondicionalmente. O Japão continuou na guerra e no dia 2 de setembro, depois dos Estados Unidos lançarem sobre Hiroshima e Nagasaki bombas atômicas, ele se rendeu.
A guerra devastou grande parte da Europa e não alterou apenas os governos, mas também a vida particular de cada cidadão que participou direta ou indiretamente do conflito. Em linhas gerais, as principais consequências da Segunda Guerra Mundial foram as seguintes: a Alemanha saiu mais uma vez derrotada, sua população sofreu grandes baixas e levou anos para que os governos se recuperassem da crise econômica que se estabeleceu. O nazismo não acabou e permanece vivo em pequenos grupos até hoje presente na Alemanha, apesar do perigo que representa. A União Soviética saiu da guerra fortalecida e, com seu plano econômico, transformou-se em uma potência mundial, influenciando países, sobretudo do leste europeu, com o socialismo soviético. Os Estados Unidos, depois da guerra, sua liderança entre os países capitalistas cresceu consideravelmente. Seu poder econômico possibilitou empréstimos, recursos financeiros para o processo de reconstrução de várias cidades destruídas ao longo da guerra. Com a assinatura do Tratado de Versalhes, no ano de 1919, após a Primeira Guerra Mundial, houve a criação da Liga das Nações. Contudo, ela perdeu força ao não conseguir impedir a ocorrência da Segunda Guerra Mundial. No dia 1º de janeiro de 1942, o então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, criou pela primeira vez a expressão Nações Unidas, quando um grupo de 26 países assumiu o compromisso de lutar contra os países do eixo na Declaração das Nações Unidas. No dia 24 de outubro de 1945, durante a Conferência de São Francisco, que a Carta das Nações Unidas oficializou a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, para substituir a Liga das Nações. A instituição teria como função manter a paz e segurança internacional. A ONU é organizada em diversos conselhos e agências especializadas em resolver os principais conflitos mundiais. O Conselho de Segurança é composto de 15 países membros. Destes, 5 são permanentes e possuem o poder de veto: Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. O Brasil, atualmente, pela sua posição de destaque no cenário econômico mundial, está pleiteando uma cadeira cativa no Conselho de Segurança. Embora as duas principais potências, Estados Unidos e URSS, tivessem se aliado contra um mal comum, o nazismo, suas diferenças ideológicas eram muito fortes. Em 1947, os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall, dando início à Guerra Fria, que vigorou até 1991, quando a URSS entrou definitivamente em colapso.